Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Quem acredita que cada um de nós, como servos de Deus e juntos como igreja de Deus, podemos mudar o mundo? Quem acredita? Eu acredito. Há poder de Deus na tua vida para isso. Há poder de Deus nas nossas vidas para isso. O nosso Deus é um Deus único, soberano, todo-poderoso, um Deus que vai além das expectativas, um Deus que rompe barreiras, um Deus que quebra cadeias, um Deus que transcende os limites impostos pelo homem. Então nós temos que ter esperança, segurança nesse Deus. Apesar das lutas, estamos em Deus, Deus está conosco. Estamos felizes também porque ontem tivemos o batismo da Ana Júlia, que está ali. Fique em pé, Ana Júlia, para todo mundo poder ver você. Aí, vamos dar uma salva de palmas para ela. Batizou ontem. Ok, glória a Deus. Não sei se aqui já está rodando aqui, está filmando, alguém sabe? Ok, muito bem. Queridos, é fácil lidar com pessoas? É fácil liderar pessoas? Não, né, gente? Eu lembro de um amigo meu que me falava assim, que é mais fácil você lidar com gado do que lidar com gente, Mas nós precisamos entender que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele precisa sim ser cuidado, precisa sim ser liderado, e para isso Deus levanta as pessoas. Nós tivemos agora há pouco aqui uma diretoria que foi empossada para estar conduzindo não somente trabalhos na igreja, mas pessoas. Não se engane, quando você assume uma liderança, você se torna um influenciador de vidas. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, ela é muito voltada para a liderança, mas ela vai encaixar no coração de cada cristão que está aqui dentro nessa noite. Mas é uma palavra que é para mim, em primeiro lugar é para mim, considerando que eu sou pastor da igreja e em função disso tenho, vamos dizer assim, a maior responsabilidade em relação à liderança. Então ela é primeiro para mim, mas é para todos nós que estamos aqui. E a palavra está lá o texto onde nós vamos refletir sobre isso, está lá em Êxodo 18, capítulo 18. Abra sua Bíblia lá, no livro do Êxodo. O bom é que o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, você vai achar com muita facilidade, Êxodo capítulo 18, versículo 6 em diante, nós vamos estar lendo, nós vamos estar aqui meditando e refletindo hoje sobre a vida de um grande líder, Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes da Bíblia, um homem que conduzia um povo que era maior que Campo Grande em número de pessoas, vamos dizer assim, que era o dobro do número dos campograndenses, Saíram do Egito 2 milhões de pessoas. Não sei se Campo Grande já chegou a 1 milhão, sempre fica naquela situação de 900 e alguma coisa. Vamos considerar que Campo Grande tem 1 milhão de pessoas. O povo de Deus estava no Egito, há 2 Campo Grande, Agora você imagina um homem liderar uma quantidade dessa de pessoas no deserto, Então não é fácil, mas vamos estar aqui lendo a palavra de Deus e aprendendo com o Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar nessa noite. Então aqui em Êxodo capítulo 18, versículo 6 diz assim: Disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda, e Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara, e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor
é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu o julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como o povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Amém, igreja? Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração é: para vivermos um novo tempo de bênção. Para vivermos um novo tempo de bênção. Quem quer viver um novo tempo de bênção na presença de Deus aí? Quem acredita que 2022 pode ser um novo tempo de bênção de Deus para as nossas vidas? Eu acredito, irmãos. Eu acredito. Moisés, ele a partir desse dia, ele começa a viver um novo tempo de bênção na sua vida. Mudanças aconteceram, coisas importantes foram estabelecidas. Ele começou a viver um novo tempo de bênção. E nós, quando começamos um novo ano, nós sempre pensamos que é possível viver um novo tempo de bênção. Mas para viver um novo tempo de bênção, nós precisamos nos comprometer com Deus da bênção. Fala para o seu irmão aí: para viver um novo tempo de bênção, tem que se comprometer com Deus da bênção. Para viver um novo tempo de bênção, irmãos, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. Como líderes, como eu disse, essa palavra ela é para líderes, mas ela é para cada um de nós como cristãos, que conduzem a nossa casa, que conduzem o nosso lar, que conduzem a nossa vida. Então, para vivermos um novo tempo de bênção, a primeira coisa que nós temos que fazer, como compromisso com o Deus da bênção, nós temos que parar para ajustar as coisas dentro de casa, para depois continuar fazendo a obra fora de casa. Vou repetir: se você quer viver um novo tempo de bênção, pare para ajustar as coisas dentro de casa, para continuar fazendo a obra de Deus fora de casa. É interessante, se você olhar comigo na palavra de Deus, você vai ver no versículo 6 que o sogro de Moisés, ele vem ao encontro de Moisés, e quem ele traz com ele? Ele traz com ele a mulher de Moisés, os filhos de Moisés. Naquele momento Moisés tem que parar. Para quê, pastor? Para olhar para sua mulher, para olhar para os seus filhos. Naquele momento Moisés, é como se a atenção dele fosse chamada para que ele olhasse agora para a sua família. Moisés era um grande líder, ele estava fazendo um trabalho maravilhoso, ele estava conduzindo o povo de Deus pelo deserto, já havia tido grandes vitórias, já havia passado pelo Mar Vermelho, já havia vencido os amalequitas, já havia tido grandes vitórias. Porém, ele estava caminhando no plano de Deus, mas a sua família não estava. Ele estava caminhando no plano de Deus, mas a sua mulher
e os seus filhos ficaram para trás. E uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, queridos, é que nós não podemos caminhar no plano de Deus deixando a nossa família para trás. Nós não podemos caminhar no plano de Deus deixando a nossa família para trás. Existe um momento em que Deus ele diz assim para mim e para você como líder: você primeiro para continuar fazendo o que você está fazendo, você tem que parar e olhar para a sua família. Naquele momento foi como se Deus reapresentasse a Moisés novamente a sua família, dizendo: aqui está a sua mulher, aqui estão os seus filhos, Moisés. Estou novamente reapresentando eles a você, para que você assuma com eles um compromisso de estar não somente sendo um líder espiritual, mas sendo um marido, sendo um pai, sendo alguém que está comprometido com a sua família e com as necessidades que cada um deles carrega no seu coração. Irmãos, eu vejo ali que o Senhor, ele queria chamar a atenção de Moisés para que ele olhasse com carinho e com atenção para a sua família e exercitasse ali aquilo que a gente chama de cardiovisão. O que é cardiovisão? É a visão do coração. É aquela visão onde você olha para o coração do outro e procura entender a necessidade que está dentro daquele coração. Eu quero perguntar uma coisa para você nessa noite. Você conhece as necessidades que estão no coração? Primeiro, perguntar para os maridos: você conhece, marido, as necessidades que estão no coração da sua esposa nesse ano de 2022? Será que você consegue dizer com toda segurança: eu conheço todas as necessidades, todos os anseios que estão no coração da minha esposa, porque eu estou atento, olhando para essas situações? Você, mulher, sabe dizer se você conhece profundamente os desejos, anseios, as necessidades do coração do seu marido? Você, pai e mãe, você sabe dizer nesta noite, começando o ano, que você conhece as necessidades que estão no coração dos seus filhos? Então muitas vezes nós temos que parar para pensar sobre isso. Às vezes nós queremos ser o melhor profissional, o melhor bombeiro de aço, né? Às vezes nós queremos ser o melhor contador, o melhor bancário, queremos ser o melhor pastor, o melhor levita, aquele que canta, aquele que toca bem. Mas muitas vezes nós esquecemos de ser o melhor marido, o melhor pai, a melhor esposa. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: não adianta a gente ficar pensando num ano maravilhoso, vamos dizer assim, num novo tempo de bênçãos, se a gente não estiver preocupado em fazer com que tudo isso comece primeiro dentro da nossa casa. Todas as coisas boas que você quer viver fora da sua casa precisam começar primeiro dentro da sua casa. Todo avivamento, todo renovo, toda prosperidade que você quer viver fora de casa, ela primeiro precisa começar dentro da sua casa. Então às vezes nós temos que parar para ajustar as coisas dentro de casa, para que a gente possa caminhar em direção a um novo tempo de bênção com Deus. Às vezes, pai, você precisa parar dentro de casa para ajustar a coisa com seus filhos. Quantos pais estão com situações pendentes com seus filhos e não têm coragem de parar para conversar? Desligar a televisão, desligar o celular, tudo, sentar, olhar nos olhos e conversar e ajustar as coisas. Às vezes nós temos que sentar, marido e mulher, e conversar sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas. Eu e a Marlene temos feito isso muito, irmãos. Por quê? Porque nós estamos enfrentando um caminhão de problemas. E às vezes eu sinto que a minha esposa está cansada. Aí eu falo para ela: vamos conversar? Aí ela começa a abrir o coração dela para mim. Eu tenho mais dificuldade, mas eu também começo a abrir meu coração para ela, porque o homem,
O homem ele é bobo. O homem ele quer dar uma de forte. O homem ele quer achar que ele não precisa compartilhar nada com ninguém. E isso é um engano. E eu muitas vezes compartilho com a minha esposa, vamos dizer assim, o sentimento de tristeza às vezes está dentro do meu coração, as angústias, as preocupações, e a gente vai conversando. Quando a gente vai compartilhando um com o outro, chega no final, nós estamos mais leves. Por quê? Porque eu peguei o fardo que estava aqui, passei para ela, peguei o fardo dela, passei para mim, e a gente pegou e passou tudo para Jesus. E a gente consegue caminhar com mais leveza, a gente consegue caminhar com mais facilidade. Porque às vezes, irmãos, o seu corpo fala. Por exemplo, a Jaqueline sabe se o Mateus está bem, se ele estiver emburrado, sim ou não? A gente fica emburrado, irmãos? Quem fica emburrado aí? Levanta a mão. Fica emburrado, né, Zé Carlos? Emburrecido, às vezes a gente fica. Irmãos, a nossa cara, o nosso semblante fala. Se a gente está estressado, se a gente está nervoso, se a gente está preocupado, o nosso corpo fala o que está dentro de nós. Só que muitas vezes ele não fala no detalhe o que é aquilo que está dentro de nós. E aí é que as palavras precisam entrar em cena. Então nós precisamos parar para conversar, porque os tempos são difíceis, os tempos são de luta, né? Eu falo da minha particularidade. Hoje eu estou com meu pai em casa, ele voltou a se alimentar por sonda, está inconsciente já há mais de 5 dias, sem conhecer ninguém, sem falar com ninguém, dorme dia e noite, e a gente está ali cuidando dele, criando bolhas nos pés, ferida aqui no cóccix, né? O corpo já começou a debilitar, começa a estourar ferida, a gente começa a ficar naquela sensação, aquele sentimento angustiante de ver aquela pessoa sofrendo, mas a gente não pode fazer nada. Então eu estou compartilhando com vocês a minha dificuldade, mas você pode estar passando uma luta semelhante, talvez em algum outro aspecto diferente da sua vida. Só que é importante a gente parar e conversar com aqueles que Deus colocou na nossa vida como família. Porque, queridos, nós não podemos achar que 2022 vai ser fácil, só porque a gente profetizou que vai ser. Só porque a gente falou vai ser abençoado e vai ser abençoado. Profetizar é importante, mas a gente não pode achar que só porque a gente falou vai ser. A gente precisa entender que às vezes 2022 pode ser um ano de lutas, e a gente precisa renovar as nossas forças dentro de casa, compartilhando os nossos problemas, cuidando da necessidade do outro, olhando para o coração do outro com amor, cuidando do outro. Irmãos, conhecer as necessidades do coração de uma pessoa que vive ao nosso lado é um exercício de pesquisa muitas vezes. Eu lembro de um filme que fez muito sucesso nos anos 90, quem é aí dos 30 anos para cima vai lembrar, Um Amor para Recordar, quem lembra? Muito tema de casamento, né? Eu fiz casamento que teve, a música do filme foi tocada, foi colocada lá. Um Amor para Recordar é a história de um romance de 2 jovens, mas o que me chama a atenção no filme é que o rapaz, ele quis conquistar o coração da jovem, e para isso ele tinha que descobrir os anseios mais profundos daquele coração, e ele fez um trabalho de pesquisa. Ele descobriu que ela tinha um sonho, ela era filha do pastor, ela era filha do reverendo, então tinha uma vida muito regrada, e ela tinha um sonho de fazer uma tatuagem no braço, ela tinha um sonho de estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Difícil isso. E ela tinha um sonho de ter um microscópio gigante para ver as estrelas. O que o rapaz fez? Ele pegou lá aqueles adesivos de tatuagem, né, que cola e puxa, colocou no braço dela uma borboleta, pegou o carro, levou ela na divisa do estado e colocou os pés dela, um de um lado do estado, o outro do outro lado. Ou seja, ela conseguiu estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E ele construiu um microscópio para ela ver as estrelas.
Ou seja, quem não se rende em amor a uma pessoa que tem todo esse trabalho para demonstrar que ama? E na nossa vida não pode ser diferente. Nós precisamos saber qual é o sonho da pessoa que está do nosso lado. Nós precisamos saber qual é os anseios da pessoa com quem a gente dorme, com quem a gente convive, né? Então, talvez tão importante quanto ser um bom líder ou uma boa líder em um ministério à frente da igreja, aos olhos de Deus, é ser uma boa esposa que conhece os sonhos do seu marido, é ser um bom marido que conhece os sonhos da sua esposa, é ser um bom pai que conhece a fundo o coração dos seus filhos. Então nós precisamos, como líderes, entender o que diz lá em Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. É necessário que aquele que aspira o episcopado governe bem a sua casa, tenha os seus filhos em sujeição e em perfeita modéstia, porque aquele que não governa bem a sua casa, como governará a casa de Deus? Então, o primeiro chamado para cada um de nós, como líderes, como pessoas responsáveis, como pessoas que Deus chamou para estar vivendo uma obra com Ele, é que nós olhemos com muita atenção e com muito carinho para a nossa casa, para a nossa família. O primeiro chamado começa dentro da nossa casa. O que adianta você ser um líder que fala bonito aqui na frente, que canta bonito, que prega bem, mas você não pede perdão para sua esposa quando você erra? Você faz muitas coisas boas, mas você não se arrepende, não pede perdão, não se humilha, e quando alguém te pede perdão, você não perdoa. Aí eu pergunto, irmãos, uma coisa não interfere na outra? Sim ou não, irmãos? Tudo que eu faço de bom aqui fora, quando é confrontado com aquilo de ruim que eu faço dentro da minha casa, uma coisa não acaba anulando a outra? Então nós precisamos pensar nisso, porque talvez o lugar mais difícil para você ser um cristão autêntico não é dentro da igreja, é dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa, quem está lá te conhece intimamente, te conhece na profundidade, e não é fácil, mas nós podemos fazer. É um desafio? Sim, mas em Cristo nós podemos vencer esse desafio. Amém, irmãos? Amém, igreja? Se você quer viver um novo tempo de bênção com Deus, ajuste as coisas dentro da sua casa, ajuste as coisas dentro do seu lar, pare para conversar mais, dialogar mais, pare para orar mais dentro de casa. Às vezes você precisa parar e chamar o outro, pegar na mão e orar. Vamos orar para que Deus envie resposta, para que Deus envie bênção, para que Deus envie solução dentro da nossa casa. Se ajoelhar, orar juntos, isso é muito importante. Carol e Cleiton, que agora está aí com o Nicolas, esse menino agitadíssimo, né, que quase a gente não consegue, né, fazer o culto de tanto barulho que ele faz, mas colocar a mão na cabeça dele e ministrar. Nicolas será um servo de Deus, Nicolas será cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu e a Marlene fazemos isso com os meninos, e hoje, no tempo de hoje, você tem que colocar a mão sobre o seu filho homem e dizer: vai ser homem até o fim da vida, vai ser homem, vai ser hétero, sabe, ministra, menina, vai ser menina, é princesa de Deus, vai ser menina, profetiza, unge, ministra. Irmãos, tudo começa dentro da nossa casa. Para o diabo desvirtuar a mente dos nossos filhos e levar ele para os caminhos de perdição que tem aqui fora, ele precisa que a gente não faça a nossa parte dentro de casa. Porque se nós fizermos, se nós orarmos pelos nossos filhos, se nós orientarmos os nossos filhos, se nós mostrarmos para os nossos filhos o que é certo e o que é errado, dificilmente o diabo vai conseguir enganá-los aqui fora. Mas se nós não fizermos a nossa parte dentro de casa, é muito mais fácil ele fazer a parte dele
desviando os nossos filhos da presença de Deus. Então nessa noite eu quero perguntar mais uma vez: quem quer viver um novo tempo de bênção com o Senhor? Começa dentro de casa. Amém? Segundo, se você quer viver um novo tempo de bênção com o Senhor como líder, como liderança, como crente, como cristão, mesmo no deserto, seja uma pessoa de fé. Mesmo no deserto, seja uma pessoa de fé, que tem mais alegria em testemunhar das maravilhas de Deus do que reclamar dos problemas, do que ficar reclamando dos problemas. Irmãos, quando a gente olha para o texto, a gente encontra que aquele episódio quando Jetro e Moisés se encontram. Jetro traz a esposa, os filhos, eles se abraçam, dão um ósculo santo no rosto do outro. E aí o que acontece? Moisés está onde, irmãos? Moisés está onde? No deserto, sim ou não? Está no deserto. Só que o que acontece? Quando Jetro chega, ele começa a reclamar dos problemas? Não. Ele começa a falar das maravilhas que Deus fez. Ele começa a falar das maravilhas que o Senhor operou desde o momento que eles saíram do Egito. Ele começa a falar que Deus abriu o mar vermelho. Ele começa a falar que Deus deu vitória sobre os amalequitas, que Deus deu livramento, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus fez milagre, que Deus fez maravilhas. Sabe o que aconteceu, irmãos? O coração do Jetro ficou contagiado com a fé que estava no coração de Moisés. Porque, irmãos, não importa aonde você esteja, você pode estar num ambiente extremamente próspero, ou você pode estar no deserto, mas se você for uma pessoa de fé, você não vai ficar olhando para os problemas, você vai sempre ficar olhando para aquilo que Deus está fazendo de grandioso na sua vida. No deserto, mas falando das maravilhas de Deus. No deserto, mas falando dos feitos de Deus. E o que aconteceu? Moisés criou um ambiente de fé em torno dele. Ele criou um ambiente de fé em torno da sua vida, de tal maneira que as pessoas que se aproximavam dele começavam a acreditar no Deus que ele acreditava. De maneira que Jetro começou, irmãos, a crer no Deus que Moisés cria, a adorar o Deus que Moisés adorava e a servir o Deus que Moisés servia. Eu quero dizer para você, querido, se você é uma pessoa de fé, por mais que você esteja no deserto, as pessoas vão ver fé em você, e essa fé vai contagiar o coração dessas pessoas que estão caminhando contigo, que estão ao seu lado. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar animadas, encorajadas, otimistas diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades. Eu quero perguntar para você nessa noite: você é uma pessoa de fé? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você é uma pessoa de fé? O que Deus espera de você em 2022? O que Deus espera de mim em 2022? Que nós sejamos pessoas de fé. Ainda que 2022 tenha desertos, e nós estejamos enfrentando os desertos de 2022, que nós possamos estar nesses desertos, glorificando a Deus e falando das maravilhas que Ele faz. Se nós somos pessoas de fé, as pessoas que caminham conosco, elas são encorajadas, elas são estimuladas a crer em Deus, elas são estimuladas a confiar no Deus que nós confiamos. Mas se nós não somos pessoas de fé, o que acontece? As pessoas que estão do nosso lado, elas desanimam, elas desmotivam, elas fraquejam diante dos problemas, porque elas começam a olhar em nós e não ver fé nenhuma. O que acontece com as pessoas que estão andando do seu lado? Qual tem sido a atitude das pessoas que conhecem você, que caminham com você? São pessoas que estão animadas, encorajadas, porque recebem fé através da sua vida? Ou estão desanimadas, desmotivadas, fraquejando, porque não conseguem ver fé na sua vida? Então essa é uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Com fé,
sempre será mais fácil vencer os nossos desertos. Amém, igreja? Com fé é sempre mais fácil ir adiante. Irmãos, nós precisamos ser pessoas de fé em meio ao tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um deserto de pandemia, sim ou não? Hoje até a flurona, que é uma mistura de H2N3, H3N2 com Covid, né? Nós temos, irmãos, doença dá com pau. Nós temos doença, o balcão das doenças está cheio. É gripe, é influenza, é Covid, é a cepa nova, é a cepa velha, é a Delta, é o Ômicron. Só que eu quero dizer para você uma coisa, querida: Deus é poderoso para te guardar de todas essas coisas. Quem toma posse disso na sua vida? Eu tomo posse disso na minha vida todos os dias, irmãos. Todos os dias, todos os dias. Porque se nós formos olhar para todas essas situações, a gente não sai de casa. Se a gente for se amedrontar com esse quadro de enfermidade que está aí fora, a gente não trabalha, a gente não faz nada, né? Nós precisamos entender que, além dos nossos cuidados que devem ser tomados, nós estamos debaixo dos cuidados de Deus. Existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que cuida de mim, existe um Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Terceiro, irmãos, se você quer viver um novo tempo de bênção com Deus, como líder, como cristão, como servo de Deus, valorize os amigos sinceros e verdadeiros que Deus colocou na sua vida. Vou repetir: valorize os amigos sinceros e verdadeiros que Deus colocou na sua vida, porque amigos são como pedras preciosas. Quem tem um amigo tem um diamante. Quem tem muitos amigos tem uma mina de ouro. Amigos são pessoas que Deus coloca ao nosso lado para trazer refrigério na hora da angústia, na hora das dificuldades. Se você olhar na Bíblia, você vai ver inúmeros casos de pessoas que precisaram de um amigo para vencer determinadas situações na vida. Davi precisou ter um Jonatas, sim ou não? Que o ajudasse, que o apoiasse, que o encorajasse. Eliseu, precisou andar com Elias durante um tempo, aprender, respeitar a unção que estava sobre Elias, até o momento que aquela unção seria transferida para ele. Jesus podia ter feito a obra sozinho, mas ele foi atrás de 12 pessoas. Ele não andou sozinho, nem Jesus andou sozinho. E é interessante que Jesus, além de não andar sozinho, lá no Evangelho de João capítulo 15, ele diz assim, que a vida cristã, ela não nos dá a oportunidade apenas de termos relacionamentos de fé com as pessoas, mas relacionamentos de amor marcados pela amizade. Tanto é que ele diz: não nos chamamos mais servos, mas amigos. Isso quer dizer que a amizade, ela deve fazer parte da nossa história, da nossa vivência, da nossa caminhada com Deus em fé. E Jetro era amigo de Moisés, sim ou não, irmãos? E que amigo foi esse, né? Que amigo foi esse? É mais fácil você enfrentar dificuldades tendo amigos, porque no ambiente da amizade existe solidariedade, no ambiente da amizade existe cooperação. E quando a gente pensa na amizade de Jetro e de Moisés, a gente vê que o verdadeiro amigo, o amigo sincero, é aquele que olha para a dificuldade do amigo e não se contenta em ser apenas um observador. Ele quer ser alguém que vai trazer uma contribuição para mudar aquela situação. Então, quando você tem um amigo e ele olha a sua vida e vê que você está enfrentando um problema, ele não se contenta apenas em observar o seu problema, ele quer te ajudar a resolver aquele problema. E foi isso que Jetro fez. Ele ajudou Moisés a resolver um problema. Que problema era esse? Julgar todo o povo. Ele falou: não é bom o que você está fazendo, você vai desfavorecer
falecer. Você vai morrer, você vai perder as forças, Moisés. Vamos levantar mais gente, vamos levantar outras pessoas para te ajudar. Ele começou a criar soluções, ele começou a ensinar, abrir os olhos de Moisés para soluções que Moisés não estava vendo. O amigo sincero e verdadeiro é aquele que fala do erro do amigo para o próprio amigo. Vamos supor, irmãos, que eu vejo uma falha, uma imperfeição no Lucas, no pastor Lucas. Ao invés de eu chegar para ele e falar com ele da imperfeição dele, eu corro lá para o Larison e falo: você viu, Larison? Como que o Lucas ele erra aqui, assim, 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 assim. Você viu, Larison? Aí eu começo a falar dos erros do Lucas, das falhas do Lucas, mas não para o Lucas, mas para o Larison. Aí eu pergunto para os irmãos: eu estou sendo amigo do Lucas? Não, irmãos, porque o amigo é aquele que ele vê os seus erros e ele fala dos seus erros para você mesmo, com a intenção de te ajudar a sair do erro. Então nós que estamos aqui como líderes, nós temos que ter essa visão. Nós que estamos aqui como cristãos, nós temos que ter essa visão. Às vezes você vai ver alguém errando, não é para você sair fofocando do erro do outro. O pessoal fala que crente não fofoca, compartilha, né? Então não é para você sair compartilhando do erro do outro, é para você chamar o outro e ajudar ele a sair do erro. Amém, igreja? Então nós, o amigo verdadeiro é esse, é aquele que me ajuda a sair do erro. Então nós precisamos valorizar esses amigos na nossa vida. Quem tem amigos que já em algum momento da sua vida te ajudou a sair do erro? Levanta a mão aí. O amigo verdadeiro, ele muitas vezes vai falar o que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, para que você possa ser ajudado. Porque, irmãos, com certeza, quando Jetro corrigiu a Moisés, ele não falou para Moisés o que Moisés queria ouvir. Ele falou: o que você está fazendo não é bom, você está errando. Agora pensa, Moisés, o líder de 2 milhões de pessoas, chega alguém e fala para eles: você está errado. Mas ele precisou ouvir, precisou considerar e precisou aceitar que ele realmente estava errado. Aí entra uma outra situação. Se nós queremos realmente viver tempos, novos tempos de bênção com Deus, a gente precisa ser humilde. Fala para o seu irmão aí: seja humilde, irmão. A gente precisa ser humilde para permitir que as pessoas que Deus tem levantado falem conosco sobre os nossos erros. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Como você reage quando Deus usa alguém dentro da sua casa para falar com você sobre os seus erros? Qual é a sua atitude? Você rejeita a pessoa? Você começa a falar do erro da pessoa também? Porque tem pessoa que é assim, né, irmãos? Às vezes Deus levanta uma pessoa para falar com aquela pessoa sobre o erro dela, porque Deus quer que aquela pessoa mude. Aí a pessoa vai com todo carinho e fala do erro da pessoa, e a pessoa, ao invés de aceitar, ela começa a falar do erro da outra. Ah, mas você também, tal dia, tal horário, você fez isso, você fez aquilo. Irmãos, tem crente que faz isso, sim ou não? Isso é falta de humildade, é falta de humildade para reconhecer que muitas vezes precisa ser aconselhado. Jetro aconselhou Moisés, disse: vem, te aconselharei. E ele aconselhou, e Moisés aceitou o conselho, aceitou a correção, e começou a viver um novo tempo de bênção. Por que eu digo um novo tempo de bênção? Porque a carga dele diminuiu. A carga que era pesada ficou mais leve. Quem quer ter uma carga mais leve em 2022 aí?
Seja humilde. Seja humilde para ser ensinado, para ser aconselhado, para permitir que Deus use pessoas para tocar em situações onde você está errando, para que você possa melhorar, para que você possa crescer, para que você possa ser aperfeiçoado ou aperfeiçoada. Irmãos, o problema não está em errar, o problema está em persistir no erro. Tem uma frase que diz que errar é humano e persistir no erro é burrice, sim ou não? Então, irmão, não persista, né? Se há necessidade de mudar, mude, reconheça. Todos nós, como líderes, precisamos entender isso. Mas, em último lugar, se você quer viver um novo tempo de bênção, como líder, como pessoa, como cristão, seja menos individualista e permita que Deus levante outras pessoas para te ajudar a fazer aquilo que você está fazendo sozinho. Às vezes, o mal de um líder é ser centralizador e querer fazer tudo sozinho. Eu já fui assim. Hoje eu não digo que sou centralizador, digo que eu sou controlador. Isso eu sou. Eu controlo a presença, eu controlo se está sendo feito ou se não está sendo feito. Mas, por exemplo, eu não sou mais aquela pessoa que faz as coisas que antigamente sempre eu tinha que estar fazendo. Por exemplo, cantar no louvor aqui, domingo à noite. Quantos anos aqui os irmãos me viram cantando? Levanta a mão aí. Hoje tem um monte de gente fazendo isso, fazendo bem feito, quartas-feiras. Quantas pessoas hoje diferentes vêm pregar na quarta-feira, dando aula, trazendo palavras excelentes de ensino sobre liderança. Eu particularmente nem sei qual foi a última vez que eu preguei numa quarta-feira. Ou seja, não estou mais fazendo aquilo que toda quarta-feira sempre era eu que fazia, Hoje outras pessoas estão fazendo. E é isso, esse é o curso natural das coisas. O curso natural é que você vai dando oportunidade para outras pessoas fazerem, e você vai fazendo menos, outras pessoas vão fazendo mais. Qual é o resultado disso? Primeiro, você se alivia, você recebe mais refrigério. E qual o outro resultado? As outras pessoas crescem, porque começam a fazer coisas que elas não faziam, começam a fazer coisas que elas viam você fazer, agora elas estão fazendo. Então tudo isso é importante para todos nós entendermos como líderes, mas também como pessoas. Às vezes dentro de casa a gente pode fazer isso. Sempre fui eu que cozinhei, sempre fui eu que fiz assim, desse jeito, deixa o outro fazer. Mas não vai sair tão bem feito quanto eu. Pode até não sair na primeira vez, mas se você deixar na segunda ou na terceira, sai. Assim é a nossa vida. Nós precisamos começar a passar para os outros a fazer o que costumeiramente nós fazemos. É o caminho para o crescimento coletivo, o crescimento pleno de todos. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quem recebe essa palavra aí? Quem entendeu o que foi pregado? Amém. Acho que eu consegui ser bem didático, irmãos? Então, queridos, não é difícil a gente viver um novo tempo de bênção, se nós, primeiro, olharmos com atenção para dentro da nossa casa. Quais são as situações dentro de casa que precisa ajustar? Vamos ajustar. Segundo, vamos ser uma pessoa de fé. Estou no deserto, mas sou uma pessoa de fé no deserto. Eu não vou ficar reclamando dos problemas do deserto. Eu vou falar do que o meu Deus pode fazer no meu deserto. Terceiro, valorize os amigos que Deus te deu. Honre essas pessoas. Permita que Deus use essas pessoas na sua vida. Quarto, seja humilde para ser aconselhado.
para ser ensinado, para ser corrigido muitas vezes. E quinto, seja menos individualista. Permita que outras pessoas cresçam à sua volta. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento para que nós possamos estar orando.